atividades da disciplina Anatomia Vegetal do curso de Ciências Biológicas da UFMG. Todos os direitos de imagens estão reservados à universidade neste período de ensino remoto emergencial. Lembre-se do termo de compromisso que você assinou. Esses materiais devem ser usados somente para a sua aprendizagem e nenhuma outra forma de divulgação, de compartilhamento é aceitável. Tenha um bom curso. Olá, pessoal. Vamos para mais uma de nossas videoaulas, ainda tratando do xilema primário. Bom, nessa videoaula, nós vamos tratar de aspectos funcionais do xilema. Como eu havia dito, essa aula ela é complementar. Então, esse é um trabalho que eu fiz questão de aprimorar, de tentar melhorar ele para vocês, mas essa aula não será cobrada nas avaliações. Nem por isso ela deve ser deixada de lado, muito pelo contrário. Eu acho que nessa aula vocês vão conseguir compreender muito melhor a estrutura do xilema. Por quê? Porque vocês vão entender algo muito mais amplo, que na verdade extrapola conteúdo programático da disciplina, extrapola a ementa da disciplina. Nós vamos tratar aqui da dinâmica de água desde o solo até a atmosfera. E isso lhes permitirá entender questões macroecológicas, vocês vão entender, inclusive, relação entre absorção de água no solo pela planta e clima, né? E chuvas e precipitação atmosférica. Isso tudo a gente vai ver. E para começar, nós vamos tratar de modo muito breve da estrutura do solo, né? Porque eu preciso entender o solo para entender como a água é transferida do solo para a planta. Pois bem, o solo, de maneira muito grosseira, ele nada mais é que um agregado de partículas minerais e orgânicas que essas partículas estabelecem conexões, deixando espaços livres, né, que são chamados micro e macroporos do solo. Então, o solo é uma estrutura porosa formada de partículas minerais e orgânicas. Pois bem, vamos imaginar aqui nessa primeira figura um solo onde eu coloquei esse solo num recipiente, ou você pode imaginar o solo na natureza, que acabou de receber uma quantidade muito grande de água. Os espaços porosos, eles agora são ocupados, o ar vai ser deslocado e esse espaço vai ser ocupado pela água. E nós chamamos esse solo de solo saturado. No segundo momento, essa água, esse excedente de água, ela é perdida, né, por ação de forças gravitacionais. Nós vamos chamar essa água, não se preocupem com os termos, porque seria estranho não falar dos termos, essa é a água gravitacional. Ela é perdida, desce no perfil do solo e vai alimentar o lençol freático. Neste momento, quando sai a água gravitacional, nós temos o solo na sua máxima capacidade de retenção de água, que é a chamada capacidade de campo do solo. Então, neste momento, né, após a saturação, quando a água gravitacional é perdida, o solo encontra-se na sua máxima capacidade de retenção. E é aqui que eu quero que vocês prestem atenção. Vejam nessa imagem que cada partícula do solo fica com um filme de água, uma película de água retida em torno de si. E por que isso acontece? Isso acontece porque as partículas de água têm cargas elétricas, né? E a água é uma molécula polar, ela tanto vai ser atraída por cargas elétricas negativas quanto positivas, de maneira que essa carga elétrica do solo ela vai estabelecer com a água uma interação física de modo a reter essa quantidade de água nas partículas do solo. E essa água, ela, em qualquer partícula do solo que vocês olharem, vocês vão imaginar agora que vocês vão entrar numa micronave e vão navegar pela água que está retida nessa partícula do solo. Você pode facilmente passar de uma partícula para outra sem sair da película de água, porque ela está em continuidade. E foi isso que eu representei por essa linha vermelha, mostrando para vocês que toda a água do solo forma um contínuo. De tal modo que se você agora, na sua micronave, quiser ir para Ipatinga, você pode. Basta tomar o rumo de Ipatinga e navegar de uma partícula para outra, sempre nesse filme de água. Você pode também ir para Goiânia, Cuiabá, Poconé, enfim. Vocês podem ir para onde vocês bem entenderem, porque existe um contínuo, né?
Depois que o solo atinge essa capacidade de campo, evidentemente ele continua perdendo água, tanto por evaporação, quanto por absorção de água por parte das plantas. E esse consumo de água faz com que esse filme de água que envolve cada partícula do solo vá reduzindo, até chegar um momento em que vai acontecer o que nós chamamos de déficit hídrico. Tá? E eu vou mostrar isso numa imagem na sequência, mas agora eu quero mostrar para vocês quando eu coloco uma planta em contato com o solo, o que acontece. E aí eu representei por esse diagrama que aparece aí, uma extremidade de raiz, a coifa e o corpo da raiz aí representado em branco. E no centro, nessa coluna azul, eu representei o que seria a coluna de água dentro dos elementos do xilema. Pois bem, imaginem uma semente que acaba de germinar e o primeiro contato da raiz que está saindo, que está emergindo dessa semente com uma partícula do solo, a célula epidérmica, ao entrar em contato com esse filme de água, ela imediatamente, por ser higroscópica, essa parede celular da célula epidérmica das raízes, ela vai absorver essa água por capilaridade. É um fenômeno que vocês conhecem. Né? Imagine você colocar um papel, né? Pegue um pedacinho de papel higiênico, por exemplo, e coloque em um recipiente com água, a pontinha desse papel. A água vai subir nisso por capilaridade. Isso é capilaridade. E esse fenômeno de capilaridade vai fazer com que toda a parede celular dessa célula epidérmica fique umedecida. E essa água vai continuar caminhando por capilaridade, passando de uma célula para outra. Porque assim como no solo, as células também estão em contato íntimo umas com as outras. De tal modo que a água que está no solo, que te permite viajar para Belém ou para Ipatinga, ela também te permite, na sua nave, viajar para dentro da planta, sem sair desse contínuo solo, planta, e a gente vai ver que isso vai atingir a atmosfera lá em cima, certo? Neste diagrama aqui, a gente consegue entender um pouquinho melhor essa questão de água no solo, que são termos que não são familiares para vocês, mas eu acho que é interessante do ponto de vista de cultura mesmo. Então, uma vez o solo saturado, essa água que sai por ação da força gravitacional é o que nós chamamos de água gravitacional, e o solo atinge a capacidade de campo. Da capacidade de campo, ele começa a perder água até chegar no que nós chamamos de ponto de murcha permanente. Bom, o que é ponto de murcha permanente? É aquele ponto de umidade no solo em que uma determinada cultura, uma determinada espécie vegetal atinge o que nós chamamos de ponto de murcha permanente, que nada mais é que o momento em que ocorre um processo de murcha irreversível, ou permanente, como o nome está dizendo. Por que isso acontece? Pensem numa planta que está no solo, e esse solo vai diminuindo a quantidade de água, aquele filme de água aderido às partículas do solo vai diminuindo de tal maneira que a planta não tem mais força para absorver essa água. Essa água não se move por capilaridade mais. Tá? Ela não consegue se movimentar porque ela está firmemente aderida a essa partícula do solo. Então, neste momento, se a atmosfera puxa a água da planta, ela termina por romper a coluna de água dentro dos elementos traqueais. Pensem sempre na atmosfera como se fosse alguém puxando a corda de água lá em cima, puxando essa coluna de água. Vai puxar com tal força e a coluna não está sendo abastecida embaixo, né? Não tem ninguém empurrando a água para dentro da planta, a planta não consegue absorver a água e essa coluna vai se romper. Quando a coluna de água se rompe, o elemento traqueal fica no que nós chamamos, um estado que nós chamamos de cavitado, é um processo de embolia. Uma vez rompida essa coluna de água, ela não se restabelece de modo muito fácil. Tá? Na maioria dos casos, isso é absolutamente irreversível. Quer ver como é fácil entender isso? Pensem quando você vai colher uma estaca de rosa no jardim. Vá ao seu jardim às 2 horas da tarde, com o sol bem quente, quando a planta estiver transpirando bastante. O que isso significa? Isso significa que a água está subindo pelo xilema numa velocidade muito grande, de até 50 metros por hora. Então, no momento em que a sua faca atravessa o caule, ela vai abrir o elemento traqueal e vai permitir a entrada de ar por ele. Por que vai entrar ar? Porque a coluna de água está sendo puxada para cima. Então, a coluna de água é puxada,
né, em direção à corrente transpiratória, e o ar vai se estabelecer, vai entrar por essa abertura que você fez no elemento, no vaso, né, ao cortar o caule. Agora você pega a rosa e leva e coloca dentro de um copo com água. A rosa, ela vai continuar transpirando, o caule de rosa continua transpirando, continua puxando essa cordinha de água, essa coluna de água que está dentro do xilema, mas ela não consegue puxar a água do solo, perdão, do copo. Por que que não consegue? Porque existe uma coluna de ar agora interrompendo a corda de água. Essa coluna de água foi interrompida, foi quebrada. Então, nesse caso, você teria que colocar esse caule, essa estaca de rosa dentro do copo, cortar dentro da água um pedaço do caule para eliminar esse pedacinho de caule que estava cavitado. Agora sim, a sua rosa vai continuar estabelecendo o contato entre a coluna de água do xilema e o volume de água que está dentro do copo, e ela vai transpirar normalmente. Do ponto de vista de xilema, ela não vai ter nenhum tipo de impacto. Ela continua absorvendo a água do copo e transpirando normalmente. Tá? Entendendo isso, você consegue estabelecer horário melhor para coletar as plantas, né? Para fazer colheita, para coletar estacas para propagação vegetativa, enfim, consegue trabalhar melhor essas questões. Bom, mas vamos voltar aqui no solo. Então, a água que está nas partículas do solo, entre a capacidade de campo e a água capilar, é a água que é absorvida pelas plantas. Perdão, entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente, que é a água capilar, né? Essa água capilar ela é absorvida pelas plantas, que é exatamente a água que é capaz de mover entre uma partícula de solo e outra, é capaz de fluir, né? Abastecendo o sistema radicular. Por fim, abaixo do ponto de murcha permanente, é onde eu disse que a água fica retida com tal intensidade que as plantas não conseguem absorver. Essa é a chamada água higroscópica. Não se preocupem muito com os termos água gravitacional, capilar e higroscópica, mas é interessante ouvir isso pelo menos uma vez, né, e saber onde buscar essa informação. Pois bem, agora eu vou convidar vocês a assistirem esse vídeo que eu particularmente considero muito interessante, para vocês vão ver uma semente germinando e estabelecendo o contato do sistema radicular com o solo, certo? Prestem bem atenção nisso e principalmente prestem atenção no movimento da planta, para que vocês percebam que os vegetais não são estáticos, tá? Toda essa movimentação aí é a movimentação natural da planta ao longo desse período de 25 anos que foi condensado nesse tempo. Bem, eu acho que isso é o bastante para a gente entender, né, essa interação entre planta e solo. Eu acho que isso permite ouvir esse balé, né, e ver o crescimento das raízes é realmente interessante para a gente entender como se estabelece esse contato. Tá? Bom, e nesse diagrama aqui, o que eu fiz é basicamente o que foi mostrado nesse vídeo. Você tem aqui uma planta, né? Eu detalhei uma porção do solo, onde eu tenho aqui uma parte do córtex radicular, as células epidérmicas, os pelos absorventes, pelos radiculares, entrando em contato com partículas do solo. E na folha eu fiz a mesma coisa. Vocês ainda não viram a estrutura de folha, mas a folha é um órgão
de simetria bilateral, tem a epiderme na face superior, a epiderme na face inferior, e entre a epiderme na face superior e inferior da folha, nós temos células de parênquima, que formam o mesofilo. Algumas dessas células deixam espaços muito grandes para a circulação de ar. E os elementos traqueais, eles terminam aqui no meio do mesofilo, entre a epiderme na face superior e inferior. Vocês já viram essas terminações de nervura? É possível que vocês já tenham visto uma folha meio que apodrecida no solo. Vocês já viram aquelas folhas que eles usam para artesanato, onde faz-se a digestão de todos os tecidos e fica essa rede de nervuras. Essa é a vascularização da folha. Você vê uma rede mesmo, como se fosse uma renda muito delicada. Então, os elementos de vaso, eles percorrem toda a planta e na folha vai ter uma ramificação grande de nervuras com as terminações desses elementos. Pois bem, o que acontece é que existe, então, aquele contínuo de água nas partículas do solo que vai banhar as células epidérmicas da raiz, que vai banhando as paredes celulares de todo o córtex, né, de toda a porção periférica da raiz, até chegar no xilema, onde existe, então, um contínuo de água do solo até qualquer região da planta que você possa imaginar. E dentro da folha, essa água vai brotar pelos elementos traqueais, ela vai minar pelas paredes laterais dos elementos traqueais e vai molhar as células de parênquima. Então vejam em azul aqui dentro da folha que a água que chegou no xilema, ela molha as paredes das células até atingir as células epidérmicas, que estão relativamente distantes do xilema. O que acontece agora? Eu representei em vermelho o ar que entra pelos estômatos, o ar entra mais seco, e ao entrar mais seco aqui dentro, circular dentro da folha, esse ar ele vai absorver, ele vai reter um pouco de umidade e sair mais úmido. Então, é a atmosfera roubando, literalmente, água de dentro da folha. A mesma coisa que acontece quando você coloca um lençol para secar na sua área de serviço. O ar entra pela janela ou pela abertura lateral, passa pelo lençol e rouba a umidade desse lençol, deixando ele seco. Nesse caso, a atmosfera vai roubar a água das células aqui dentro, mas como essa água está ligada num contínuo até o solo, cada molécula de água que é retirada dentro da folha, ela vai ser reposta por uma molécula de água no solo, concordam? É exatamente o que eu falo da atmosfera roubar água, puxar esta corda, puxar essa coluna de água. Tá? Essa coluna de água está sendo constantemente puxada. Por isso é que nós falamos em teoria tenso-coeso-transpiratória, né? Porque ela é a corrente transpiratória, essa força gerada pela transpiração, em associação com a força de coesão entre as moléculas de água, né, as ligações de hidrogênio que unem umas moléculas às outras, fazendo com que essa estrutura fique coesa, e as forças de adesão entre a parede do elemento traqueal e as moléculas de água. Tudo isso ajuda a explicar esse contínuo de água desde o solo até a atmosfera. Pensem, vamos pensar um pouco maior agora. Uma árvore de grande porte, ela perde, depois a gente vai ver isso mais para frente, mas ela perde uma quantidade muito grande de água para a atmosfera. E essa água que está saindo da folha e partindo para a atmosfera é a água que vai alimentar, né, boa parte, junto com a água que é evaporada nos oceanos, nas superfícies de rios e lagos, e vai alimentar boa parte da água que circula pela atmosfera. Tá? Então, isso é extremamente importante, eu vou discutir isso mais adiante com vocês. E como é que a água sai do elemento traqueal? A gente viu ali naquele diagrama, mas ali é mais difícil de explicar. Pensem, primeiro olhem para os elementos que estão aqui coloridos, à direita. Você vê elementos traqueais, do tipo elemento de vaso acima, que tem abertura, né, a placa de perfuração, e as paredes laterais apontado pela seta, e você vê as pontuações, nesse caso, pontuações escalariformes. Aqui embaixo, em róseo, traqueídeos, e eu detalhei aqui, eu pus uma linha, um contorno delimitando a pontuação areolada para facilitar, para que vocês enxerguem ela melhor.
Ao longo do trajeto, né, da água, seja pelo caule, pelo pecíolo da folha, essa água vai minando por essas pontuações, tá? Pelas pontuações areoladas e vai abastecendo os tecidos ao longo do trajeto. Por capilaridade, vai molhando as células. Lembrem-se que a água não derrama e inunda os espaços intercelulares. Quem circula pelo espaço intercelular é o ar. A água circula num filme de água que banha por capilaridade a parede de cada uma das células. No caso, agora vejam a imagem à esquerda, no caso dos elementos de protoxilema, não existem pontuações areoladas. É óbvio isso. Por que não existe pontuação areolada? Para aí, Helder, mas você me disse na aula de xilema que pontuação areolada é característica marcante dos elementos traqueais. Por que os elementos traqueais do protoxilema não têm pontuação areolada? Olhe para essa imagem. Você tem uma hélice de parede secundária e a parede primária é esse véu, essa película que recobre essa hélice. Não tem espaço para ter pontuação areolada. A parede secundária ela é tão pouco expressiva, né, a quantidade de parede secundária é tão pequena que não cabe uma pontuação areolada, concordam? O que existem aqui são campos de pontuação dispersos ao longo da parede primária. E no detalhe aqui, ampliado, você vê um pedaço dessa parede primária revestindo aqui esse elemento traqueal. Vejam como ela é delicada. Nesse caso, é muito mais fácil imaginar que a água que circula aí dentro, evidentemente está molhando essa parede, e ela vai minar, né? Ela vai brotar por essa parede, molhando os tecidos adjacentes. Então, na folha, quando existem as terminações vasculares, um elemento de vaso ou uma traqueíde, eles não terminam. Quer dizer, a traqueíde nunca termina aberta na extremidade, mas o elemento de vaso não termina com uma abertura na extremidade, com uma placa de perfuração. A extremidade dele é fechada, de maneira que a água vai sempre brotar pelas paredes laterais. Tá? Ele não pode ser aberto na extremidade para evitar a entrada de ar e a consequente ruptura da coluna de água por um processo de cavitação. Bom, vamos voltar então de novo na questão da transpiração. Por que é importante transpirar? Primeira coisa é que no processo de transpiração, um grande volume de água circula pela planta. Então, uma árvore de grande porte, depois a gente vai ver isso com mais detalhe, mas ela chega a perder até 1.000 litros de água por dia. Eu vou repetir, porque é um número expressivo mesmo. Até 1.000 litros de água por dia, tá? Por meio da transpiração. E nesse volume de água todo, ela vai conseguir absorver os 20 miligramas de potássio que ela precisa, os 2 miligramas de boro. Eu estou falando 2 miligramas, mas é uma quantidade muito pequena de cada um desses nutrientes minerais. Né? Ela consegue, então, nesse volume todo de água, absorver os minerais que ela precisa. Se ela absorvesse apenas a água que ela necessita para o metabolismo, que talvez fosse, por exemplo, uma planta que absorve 1.000 litros de água por dia, talvez para o metabolismo celular ela precisasse apenas de 20 litros, menos que um boi, seguramente. Né? Um boi chega a beber 50 litros de água por dia, uma árvore de grande porte não usaria isso tudo, porque o boi ainda usa água para outras coisas e elimina a água por meio da urina. A árvore não faz isso. Então, a água metabólica seria uma quantidade muito pequena, mas ela não conseguiria absorver a quantidade de nutrientes minerais, certo? Então, é importante que ela absorva em excesso água para que ela consiga a quantidade correta de sais minerais. Bom, ao absorver, ao transportar a água, né, ao perder a água e absorver mais água do solo, como ela está absorvendo água e minerais, isso contribui para que ela consiga manter o equilíbrio osmótico, tá? E manter os processos de turgescência celular, que é aquela pressão que o vacúolo exerce contra a parede, é fundamental para a manutenção da forma de células com parede mais delicada, com parede primária, de tecidos mais tenros, de ápices, etc, etc. Bom, e por fim, e talvez o que é mais relevante, porque não necessariamente porque seja mais importante, mas porque nós não pensamos nisso, é a questão da temperatura foliar. Na verdade, da temperatura corporal. Alguém já pensou como é que uma árvore, como é que um vegetal controla a temperatura corporal? Né? Pensem numa folha, a gente vai usar um exemplo bem extremo, pensem numa folha de alface lá no canteiro, na horta.
às 2 horas da tarde, no sol quente. Pensem que essa folha de alface tem um décimo, aproximadamente um décimo de milímetro, não chega a meio milímetro de espessura de lâmina, e é um corpo extremamente achatado, portanto tem uma superfície específica gigante em relação ao volume. Pensem isso recebendo radiação, recebendo calor, tá? Por meio da energia solar. Você consegue, com uma lupa, com uma lente de aumento, usar a energia solar para colocar fogo, para queimar alguma coisa. Isso é, quem duvida de que tem energia ali, energia térmica naquele processo, né? Retirem agora a folha de alface e coloquem ela do lado da planta, só que desconectada agora. Você vai cortar o tecido e vai deixar a folha ali do lado. Volta daí a 1 hora. Ela estará murcha, completamente murcha. Se você demorar um pouquinho mais, você pode transformá-la em pó. Então, o que a planta faz ao transpirar é dissipar energia térmica que iria simplesmente matá-la, que iria queimá-la. Agora sim você consegue entender por que uma planta, às vezes, pense na Serra do Cipó, por exemplo, em cima das rochas, uma folha crescendo ali em cima da rocha, né? Recebendo uma quantidade absurda de energia, às vezes passa de 50 graus Celsius de calor e uma quantidade imensa de energia de radiação chegando na superfície dessa folha. Então, quando a água é evaporada, né, ela vai absorver uma determinada, vai demandar, vai gastar uma determinada quantidade de energia do ambiente para transformar essa água de estado líquido em gasoso. Quem já ferveu água sabe que para ferver água, para transformar água líquida em gasosa, você necessita de energia. E é isso que as plantas fazem, elas dissipam o excesso de energia por meio da evaporação. Para vocês terem ideia, eu já disse que uma árvore de grande porte perde até 1.000 litros de água por dia, mas 98% da água absorvida é perdida pela transpiração. Pensem agora em termos macro, pensem na floresta amazônica, por exemplo. Quantas árvores no hectare? Quantos bilhões de toneladas de água a floresta amazônica lança na atmosfera todos os anos? Isso mexe com o clima do planeta, isso não é exagero, não é brincadeira. Né? A água da Amazônia cai na Argentina, né? Precipita todo o centro-sul do país e desce para a Argentina fora, jogando água. Isso mexe com o clima do planeta, de verdade. Se nós retirássemos todas as árvores do planeta, vamos esquecer na questão do estoque de carbono que está lá, né, na parede celular, e que se fosse queimado simplesmente seria o caos, tá? O aporte de carbono na biosfera, mas pensem só na questão de clima no que diz respeito à precipitação, ao ciclo das águas. Uma árvore que retira a água do solo em profundidade e lança uma quantidade gigantesca de água na atmosfera, né? Se você eliminar todas as árvores, o que isso vai causar? Seguramente seria para a extinção de quase todas as formas de vida. Então, defender a manutenção de florestas é algo que extrapola o simples apelo emocional, ou porque eu gosto, ou porque eu acho bonitinho, porque nós dependemos disso. Vocês, como biólogos, como formadores de opinião, que seguramente serão, precisam entender isso. Né? Então, eu convido vocês a pensarem a respeito disso, a realmente pensar. Tá? Isso é absolutamente importante. É preciso pensar nisso, para poder discutir isso com mais propriedade. Bom, nessa imagem, só para a gente lembrar aí as formas, né, das traqueídees, dos elementos de vaso, traqueídees, células imperfuradas, elementos de vaso, células com placa de perfuração, e a gente vai pensar agora um pouquinho no transporte e na questão de adaptação às condições ambientais. Bom, antes disso, é preciso conhecer um pouquinho da pontuação areolada. Nós já vimos isso na aula de parede, mas eu vou reforçar agora, mostrando alguns detalhes da membrana da pontuação. Nesse corte mais à esquerda, o que eu tenho aí é uma seção transversal de xilema mostrando várias traqueídes. Tudo que vocês estão vendo aí são traqueídes. A seta amarela indica uma traqueíde, né? Aliás, a ponta da seta está dentro da traqueíde, indicando a direção de uma pontuação areolada. Você vê a abertura da pontuação. Eu puxei a seta para baixo e nessa imagem você vê uma estrutura mais densa no centro,
com os bordos aí mais rarefeitos. São fibrilhas de celulose dispersas, uma parede mais delicada na periferia, uma parede mais resistente no centro, formando toro no centro e margem nas laterais. Essa é a membrana da pontuação. É a imagem que você iria enxergar se você estivesse olhando por esse buraquinho, pela abertura da pontuação. É isso que você vai ver lá dentro. É a membrana da pontuação. O que é a membrana da pontuação? É o campo primário de pontuação. Né? A região da parede primária é onde se formou essa pontuação areolada. É só isso. Nesse caso, isso é comum em muitas gimnospermas, essa membrana da pontuação tem essa diferenciação em toro e margem. Depois a gente vai ver consequência disso, mas olhem para isso como se fosse uma cama elástica. Tá? A margem ela é bastante flexível, então pensem nisso como se fosse uma cama elástica. Imagine você pulando aqui na cama elástica. Tá? Daqui a pouco vocês vão ver que isso é interessante. Voltando na imagem superior, aqui à direita, são pontuações areoladas também nesse elemento traqueal, só que elas foram como que esticadas nesse sentido, né? E esse elemento ganha o aspecto, a parede tem um aspecto de uma escada, por isso a gente chama de elemento escalariforme, porque as pontuações são alongadas, mas são pontuações areoladas. E embaixo, à direita, você tem uma membrana da pontuação que não tem diferenciação em toro e margem, só para mostrar que nem todas elas são assim. Bom, aqui, mais à esquerda, na célula A, nós estamos dentro, na imagem A, você está dentro da célula 1, vamos atravessar a membrana da pontuação. O caminho que a água faz é esse, indicado pela seta preta. Né? Você passa pela margem e sai do outro lado. Na imagem B, a mesma coisa, de 1 para 2, olha o que aconteceu. É como se a velocidade fosse muito grande e a pontuação sendo elástica, a membrana da pontuação, ela foi empurrada em direção à abertura da pontuação do lado da célula 2 e o transporte foi limitado. Então, o que acontece com a membrana da pontuação em muitas gimnospermas, ela funciona como uma espécie de válvula impedindo ou limitando a velocidade de transporte. Tá? As traqueídeas, naturalmente, elas já conduzem água numa velocidade menor, e a membrana da pontuação, no caso de gimnospermas, muitas gimnospermas, ela serve como uma válvula impedindo velocidade de transporte maior. Nesta próxima imagem, isso vai ficar ainda mais claro. As setas, basta olhar essa imagem que está indicada pelas setas, você vê a seta indicando o sentido da água, você vê a abertura da pontuação e a saída da pontuação do outro lado, a abertura da outra célula já, né? Olha só a membrana da pontuação lá dentro, e embaixo você tem aqui a borda da membrana da pontuação, mostrando aí a região da margem. Lembre-se da cama elástica. Ora, se este tipo de elemento traqueal, porque é a traqueíde, tem essa limitação de velocidade, isso ajuda a gente a explicar alguma coisa de ocorrência de plantas, né, que apresentam traqueídes como elementos traqueais. Vejam aqui nesta imagem, eu peguei um conjunto de traqueídeos à esquerda, um conjunto de elementos de vaso e abri uma janelinha, né, tanto nas traqueídeos quanto no elemento de vaso, para a gente ver o transporte. Olha só, nas traqueídeos a água percorre esses elementos, certo? Está aqui em azul, passando de pontuação por pontuação e fazendo um zigue-zague, né? Sobe pela planta por um zigue-zague. Os elementos de vaso, a água passa pela abertura na extremidade dos elementos, então ela tem um caminho livre, não existe nenhuma barreira, porque a placa de perfuração permite o contato de uma célula com a outra de modo a formar um tubo único. O sistema de transporte ele é facilitado. Vejam no caso das traqueídeas, se a planta transpirar muito, o próprio sistema de transporte de água impede que a água seja absorvida no solo e transportada numa velocidade muito grande. Então, o que acontece com uma gimnosperma dessa se eu coloco ela num ambiente tropical, né, próximo da linha do Equador, mesmo aqui na região centro-sul do país? Essas plantas não conseguem competir em igualdade com aquelas que têm elemento de vaso. Por quê? Porque como ela não consegue transportar, né, numa velocidade grande, ela não consegue repor a água perdida pela transpiração. Então, o que ela faz? Ela fecha o estômago. Não é que ela vai morrer necessariamente, tá? Mas ela vai fechar o estômago, ela vai passar o dia quase com o estômago fechado, porque ela não consegue perder água.
né? Ela não consegue repor a água perdida na velocidade necessária. E aí ela perde a produção de biomassa, porque ela não consegue fazer fotossíntese na mesma velocidade, porque ela não consegue fazer troca gasosa, porque ela não consegue absorver CO2, né? Transformar esse CO2 em carboidrato por meio do processo de fotossíntese, enfim. Essas plantas não conseguem competir. Não é por acaso que a floresta amazônica, por exemplo, você quase não encontra. Não sei se tem algum gimnosperma lá, imagino que nem tenha, né, nativo. Ao passo que nas florestas de conífera, no norte do Canadá, você quase não tem angiospermas, são coníferas, certo? Então, isso ajuda a explicar distribuição de planta no globo terrestre. É um dos fatores, não é o único, mas é um dos fatores. Tá? E agora, na próxima imagem, eu vou mostrar. Vejam, eu vou mostrar agora. Aqui eu tenho uma série de elementos traqueais, o tipo traqueide, elemento de vaso, a mesma imagem anterior, mas vejam que eu acrescentei uma coisa agora. Existem aqui uns pequenos pontos aqui, umas pequenas bolinhas, que eu estou representando bolha de ar. Tá? Bom, como é que ocorre o processo de cavitação? Como é que a coluna de água se quebra? Vocês já viram duas situações em que isso pode acontecer. No caso de seca extrema ou quando você corta um pedaço da planta, né? Você está promovendo uma embolia. Mas tem um caso muito particular, que não nos é muito familiar, mas que é muito interessante, que é o processo de congelamento. Numa floresta de conífera, no inverno, a água que está dentro do xilema vai ser congelada. As temperaturas chegam abaixo de zero e a água congela, simplesmente congela. Quando a água congela, é o mesmo que acontece quando você faz gelo aí na sua geladeira, a solubilidade dos gases que estão dissolvidos na água, ela é reduzida. Esse ar que está dissolvido na água, ele passa para a forma gasosa agora, essas substâncias, e formam-se pequenas bolhas de ar. Bom, o gelo vai ficar cheio de bolinha de ar, tanto dentro da traqueide quanto dentro do elemento de vaso. Nisso eles estão absolutamente empatados, tá? Não tem diferença. Acontece que quando chegar a primavera e a água começar a esquentar novamente, as bolhas de ar pequenas, né, quando a água volta para o estado líquido, elas se encontram, elas se deslocam no meio da massa líquida, uma bolha de ar encontra com a outra e formam uma bolha maior, elas se fundem e vão formando bolhas cada vez maiores. Mas vejam que nas traqueídeas eu desenhei bolhas relativamente pequenas, enquanto nos vasos eu já tenho bolhas relativamente grandes, bem maiores que nas traqueídeas. Por que está acontecendo isso? E no final do processo, dentro dos vasos formam-se bolhas tão grandes que interrompem a coluna d'água. Eu já disse, interrompeu a coluna d'água, a atmosfera vai roubar água lá em cima, mas essa água não sai mais do solo e a planta morre, porque o sistema de transporte de água entra em colapso. Por que na traqueide a bolha de ar não ficou de um tamanho que cortasse a coluna de água? Vejam que continua passando água aqui nas laterais da bolha e a coluna de água continua íntegra. Por que aconteceu isso? Porque essa bolha de ar que está dentro de cada uma das traqueídes, ela é a junção de todas as microbolhas de uma só traqueide. Não tem como juntar esta bolha de ar da traqueide da esquerda contra a traqueide vizinha, não tem como, porque essa bolha de ar não passa pela pontuação areolada, não passa pela membrana da pontuação. Então, as traqueídes, elas são protegidas, né, contra esse ar que é resultante do processo de congelamento. Então, elas não têm problema de cavitação. A planta, na primavera, ela volta a crescer, volta a transpirar e volta a transportar pelo xilema sem nenhum tipo de problema. Enquanto uma planta que tem alimento de vaso não consegue fazer isso. Né? Por quê? Porque todas as microbolhas que estavam nesta célula se juntaram com as microbolhas que estavam no vaso superior, que estavam no outro vaso, no outro elemento de vaso. Enfim, um vaso, que é a junção dos elementos de vaso, ele tem milhares de microbolhas que formaram uma bolha maior durante o processo de descongelar essa água. Tá? Então, os elementos de vaso, ter elemento de vaso, não é necessariamente uma vantagem. Muito pelo contrário, nesse caso, uma desvantagem muito grande. Então, percebam a relação, de novo, entre tipo de elemento traqueal, né, e prevalência de determinados grupos vegetais nos mais diferentes ambientes.
Bom, eu acho que com isso vocês conseguiram não só ter uma ideia melhor da estrutura do xilema, mas entender a questão funcional é absolutamente importante, né? Porque se eu fosse simplesmente descrever xilema, que é o que a gente prevê no conteúdo programático, vocês iriam ter algo meramente descritivo, decorar um monte de termos e não iriam fazer absolutamente nada com isso. O que eu quero provocar vocês, e eu farei isso sempre que possível, é para usar o conhecimento para a gente pensar em cima disso, né? E vocês conseguem, pensando a respeito disso, inclusive pensar em outras possibilidades que não foram discutidas aqui, tentar entender outros processos. É para isso que a gente está aqui. Não é simplesmente para memorizar um tanto de termo, fazer uma prova e depois, no final do curso, ganhar um diploma. O que vocês precisam é de pensar em cima do conhecimento que vocês adquirem. Vejam que só com essas questões estruturais de xilema e entendendo o transporte de água na planta, eu consigo pensar em coisas que vão me ajudar no cotidiano, desde colher um botão de rosa no jardim, né, a plantar um pé de alface no canteiro, a entender por que quando eu tiro uma planta do solo eu estou rompendo ponta de raiz e estou permitindo cavitação, então essa planta vai murchar, né, mas entender o porquê das coisas, é entender o mundo que nos cerca. É isso que nos faz diferentes, né? É isso que permite a gente ter uma visão de mundo diferente, é entender o mundo. É para isso. Vocês não estão estudando para ganhar dinheiro. Estão estudando para entender vocês e para entender o mundo. Isso é muito legal. Então tentem fazer isso sempre, sempre que possível. E eu fico por aqui. Até a próxima. A gente se vê depois.